A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos falar de um novo selo dedicado aos artistas do jazz e da música popular brasileira, o selo Umbilical. Um papo com os músicos e produtores Magi Batalha, Cleanto Neto e Anderson Quevedo. O selo assume todas as fases de produção dos novos artistas e lança campanha de financiamento coletivo para concluir discos de músicos que foram impactados pela pandemia. Tudo online, em casa, na quarentena. Pessoal, agora nós vamos falar sobre o selo Umbilical. Nós estamos aqui numa roda de conversa com esses músicos, o Magi Batalha, o Cleanto Neto e o Anderson Quevedo. O Magi é guitarrista, o Cleanto é músico e produtor executivo e o Anderson é saxofonista. Acertei? Tá tudo certo? Errei alguma coisa? É isso, né? Tá certíssimo. Podem reclamar, vocês podem reclamar no comentário. Bom, primeira coisa... Diga. Só vou colocar no Colibri e na Umbilical a guitarra do meu lado está meio esquecida. Eu estou fazendo funções de produção musical mas e coordenação geral junto com o Cleanto. Você virou só produtor e está deixando a guitarra de lado. Não pode deixar a guitarra de lado. Não pode deixar a guitarra de lado. Tem que deixar a guitarra sempre. Certo? Mas é o seguinte, vamos falar do selo Umbilical, que é importante nesse momento, assim, as pessoas estão dando um tempo em tudo, parando com tudo, e vocês inventaram aí, estão criando nesse momento um selo dedicado a novos artistas do jazz e da música brasileira, lançando nesse momento. Né? Primeiro, é uma ousadia, e eu gosto muito dessa ousadia, porque a Rádio Brasil Atual segue nessa parada também, né? De botar música instrumental, de botar música brasileira de primeira. Nós estamos há 4 anos na programação fazendo exatamente isso. Então, a gente aplaude todas as iniciativas nesse sentido. Quem vai contar um pouquinho da ideia dessa ousadia? Quem começa contando? Só levantar a mão e falar, que aqui é que nem escola. Eu posso falar um pouco, se vocês quiserem. Magi. Diga lá, Magi. É interessante, quando você falou que agora começa a ousadia, eu pensei, de fato, a gente tinha uma ideia e está aprendendo a implementar essa ideia no caminho, né? Porque essa pandemia que ninguém esperava obrigou a gente a se reinventar, a pensar em alternativas, em superar dificuldades novas, né? Mas, enfim, a ideia vem de 2018, Cleanto? É isso? 2018, é isso. Começo de 2019, talvez. Final de 2018, começo de 2019. Eu cheguei ao Brasil em 2016 e conhecendo... Vindo da onde? Vindo da onde? De Barcelona. Barcelona. Muito bom. Sou casado com brasileira e ela me trouxe para cá. Aí, assim que eu fui me introduzindo no meio musical no Brasil, eu estava com essa ideia de promover alguma coisa, de me inserir com mais intensidade nessa movimentação toda. Aí conheci o Cleanto e propus para ele, cara, eu tenho essas ideias, acho que a gente concorda com uma série de opiniões e de percepções a respeito da cena musical aqui no Brasil. Acho que pode funcionar. Você topa ir para frente comigo, tudo mais? E Cleanto, que é um cara ousado também. Ele já tinha a ideia, né, pronta, mas faltava outro cara um cúmplice para comprar a loucura, né? Precisava de outra pessoa para fazer a mesma loucura, assim, porque de certa forma é sempre um pouquinho de loucura, né? Uma loucura boa de ser feita, mas é sempre um pouco de loucura, né? Abrir alguma coisa, começar algum projeto. De fato. Por conta de eu não ser brasileiro também, eu sozinho não teria a coragem de abraçar uma coisa assim, né? Sem conhecer o terreno, assim, com mais
com mais embasamento, né? E o Cleanto, que é um cara que está que trabalha no mercado da música faz tempo, né? E que se vira bem nas relações sociais, relações públicas, foi o cara tipo perfeito. A gente se complementa muito bem. Eu costumo falar que o Magia ele traz uma coisa, ele traz mais uma sobriedade assim para essa sociedade. É o cara que organiza, é o cara que pensa, planeja melhor, que eu sempre é melhor nisso, é mais velho que eu também, né? Então tem mais experiência de vida. E eu sou o cara que traz pro Magia, acho que eu sou o cara impulsivo. Cara, vamos falar com fulano e vai dar certo, e vamos lá, vamos tentar, vamos fazer. Eu sou o cara, eu vivi minha vida inteira nessa, entre aspas, cara de pau, assim, né? Tipo, acho que é característica, é peculiar. Todo mundo que vem do Nordeste tem que ter um pouco disso, né? Tipo, a gente que vem do Nordeste para viver aqui pelo Sudeste, a gente começa cavando do nada, né? Tipo, cavando oportunidades onde não existem, né? Então, eu meio que criei isso como um hábito. Acho que a gente se complementa bem nesse sentido, né? Legal. E o nosso querido Anderson entrou nessa parada aí como também? Conte aí um pouquinho, Anderson. O Anderson tá... Opa! Travou aqui para mim. Geral, travou, fale. Como é que você entrou nessa história aí também? Minha conexão tá instável, merda. Estranho. Diga lá, Anderson. Sua vez. Eu tô te ouvindo bem. Eu não entendi, eu não ouvi a pergunta. Como é que você entrou nessa história? A pergunta é simples. Mas é que eu não tinha escutado mesmo. Travou. Tudo bem. Todo mundo assim, parado. Legal. Foi através de um chamamento, um edital de chamamento para participar, compor esse casting, né? Que acho que foi... Por quem que foi? Bom, foi pelo Facebook, alguém em comum das levas, dos músicos, postou que tá rolando essa iniciativa desse pessoal, não sei o quê. Eu super me interessei, entrei no site deles, era basicamente preencher um formulário e enviar o seu material, né? Contar o que você planeja fazer, qual que é o interesse de participar do selo, né? E eu achei, desde o começo, a iniciativa muito sensacional, porque eu nunca tinha presenciado nada parecido, né? Apesar de que eu conheço que tem selos por aí rolando, né? Mas, assim, fazendo um edital de chamar a galera, assim, escolher a dedo, assim, sem ser uma coisa já premeditada, né? Fazer uma curadoria para começar e tal. Eu nunca tinha participado. Eu falei, pô, vou tentar, né? Não custa nada, tô querendo... Eu já tô aí, né, no mercado musical desde 2002, né? Então, 18 anos aí já. Então, lancei meu primeiro disco em 2009, totalmente independente, pagando sozinho tudo, né? E aí é isso, eu presenciei na pele o que é você ter que fazer tudo sozinho. É possível, mas é muito cansativo, é muito demorado, é muito mais difícil. E eu sempre tentei buscar, né, com os meus projetos pessoais, isso que o Umbilical está oferecendo, que é esse suporte maravilhoso de tudo, desde a produção a assessoria, fazer os vídeos, uma coisa totalmente, né, putz, é um presente que eles estão dando para mim, na verdade, né? Uhum. E, bom, participei desse edital, fui selecionado, e aí a gente foi conversando, né, finalzinho de 2019 já, né, já fizemos nossas primeiras reuniões, e assim, foi aquela coisa do santo bateu na primeira reunião, assim, eu gostei muito do que eles tinham para me falar, eles gostaram do que eu estava falando também, do que eu tinha a falar musicalmente, principalmente, né, e aí foi uma questão, assim, de a gente se juntar forças, né, e é o que está sendo desde então. Beleza. Agora eu queria saber de vocês, nesse projeto da ousadia do selo, algumas características específicas da Umbilical, né? Que eu queria que vocês explicassem. Porque essa história de organizar tudo, né?
de pegar a parte da música, tem o clipe, tem a distribuição da música, tudo isso. E eu sei que os independentes, muitos deles, né, sofreram e sofrem muito para tomar conta de tudo isso, porque eles vão fazer o gerenciamento do próprio trabalho. Isso é uma coisa que não é fácil, não é todo artista que tem essa paciência de organizar todos os setores, né, desde a pré-produção, a produção do disco, depois o lançamento, a divulgação, depois tem o show, são várias etapas do processo, né, de lançamento de um produto musical, enfim. Então, os artistas, mesmo na rádio esse tempo todo que eu estou falando aí, que muita gente apareceu, mais de 820 entrevistas, alguns deles mostravam, falavam, olha, não é fácil, a gente está com dificuldade para lançar. A gente, da rádio, obviamente, abre o espaço para todo mundo, né? Principalmente independente, que não tem espaço na mídia normal, nas rádios e tal. E a gente sempre ouviu relatos desde, olha, como é que nós temos que fazer redes sociais, nós temos que fazer. Os caras se viram e ficam, às vezes, muito ocupados com tudo isso. E tem o lado artístico, que é o mais importante, né? Que é a base de tudo. Às vezes o sujeito fica um pouquinho, né? Não sabe como lidar com isso. Então, eu queria que vocês falassem dessa característica específica do umbilical para tratar desse momento, né, de hoje do independente, que sofre muito, querendo resolver todas as etapas e preocupado em todos, ainda mais nesse momento aqui de pandemia, então, né? É mais complicado ainda. Falem aí, fiquem à vontade. Imagine, eu acho que Leandro. Tudo que você colocou agora é o que eu, como produtor musical, trabalhando no estúdio e trocando ideia com diferentes projetos o tempo todo, minha percepção era todo mundo está sofrendo para fazer o mesmo tipo de coisa. E quando eles já fizeram uma vez, talvez já acumularam um conhecimento, já sabem fazer, o próximo disco eles vão fazer melhor. Mas aquele primeiro disco talvez tenha um potencial artístico muito forte que se perde porque eles não têm a capacidade de gerenciar o resto de coisas, né? E eu, como assim, macaco velho, que já gravei muitos discos, já fiquei perto de muitos artistas, ouvia sempre as mesmas questões, as mesmas perguntas, as mesmas dúvidas. E a gente isso faz como? E posso falar com quem? E aí foi ficando na minha cabeça essa ideia de que se esse artista já fez o trabalho, deu certo para ele, se ele conseguisse passar essa informação do que funcionou para ele, passar para o seguinte, iria simplificar muito as coisas. Claro. Né? Toda essa experiência, né, do primeiro trabalho, e o sujeito aprende, né? Aprende no sofrimento, né? Que eu costumo dizer. Aí passa essa experiência e a partir daí vocês podem ajudar melhor. E vocês criaram algum departamento? Fica à vontade, Cleanto, também para comentar essa questão de todas as etapas, né? Que vocês tem esse diferencial de vocês é ajudar todo o artista em todas as etapas, né? Cleanto pode comentar também, por favor, cara. Sim, só pegando um gancho do que você falou, essa coisa de todas as etapas, ela foi montada porque é um selo que, antes de tudo, é um selo feito por 2 músicos, entendeu? É um selo de músicos para músicos. Então, a gente sempre brinca nas reuniões, eu e o Magi, que, tipo, nós somos o nosso público-alvo, né? Tipo, a gente consegue se espelhar muito, assim. A minha história não é tão diferente da história do Anderson, por exemplo. Então, esse pacote foi pensado nisso, porque a gente sentia essa necessidade até para nós mesmos em outros projetos, entendeu? A necessidade de conseguir se dedicar o máximo que puder à parte artística, entendeu? Então a ideia da Umbilical foi meio que surgiu para cobrir todas essas outras frentes, que começa desde uma pré-produção, que é muito importante, porque claro, às vezes o músico já tem todo um trabalho pronto, já tem todas as composições, mas a pré-produção é onde você vai focar, direcionar aquelas músicas para na hora que apertar o REC sair o melhor resultado possível, né? Então, esse é a pré-produção, o próprio nome é autoexplicativo, né? Exato. Então, essa parte da gravação, que os músicos, muitas vezes, até os caras que gravaram com a gente na Umbilical já são músicos experientes, não teve... Sabe, a gente não está ensinando ninguém a gravar. Isso aí os caras sabem fazer como ninguém. Mas
O que vem depois disso é que é o grande lance, né? Porque uma vez gravado o disco, o trabalho não termina, o trabalho começa. E esse é o ponto central da Umbilical, né? Porque a gente consegue gravar discos, a gente consegue, mas assim, os artistas também conseguiriam gravar os discos sozinhos. Eles não precisam necessariamente da gente para gravar um disco, né? Em pleno 2020, qualquer um com um par de microfones e uma interface de áudio consegue gravar um disco em casa. Mas Claro. a questão não é essa, a questão é o carinho que a gente dá para aquele disco, na parte do magi, da parte da mixagem, na parte da captação, tentar entender aquele som com outros olhos, que muitas vezes o artista ele no bom sentido, contaminado pela própria composição, né? Tipo, tem muitas coisas que você não consegue ver de dentro. E um olhar de fora, mais carinhoso, pela mixagem, pela masterização, pela própria captação, acho que faz uma diferença. E a gente acredita também que é muito triste quando você tem todo um processo para ter um disco de qualidade e esse disco morre na praia, por assim dizer, entendeu? Quando ele não tem a exposição que ele merece, não é na mesma proporção da qualidade artística, entendeu? Então a gente tenta oferecer todas essas outras frentes, a gente tenta caminhar junto, com muita sinceridade sempre, com muita transparência. O Anderson não vai me deixar mentir, que a gente não chega com... Olha aí, Anderson, não deixa ele mentir, assim, hein? Por favor. Não me deixa mentir, não, pelo amor de Deus. Mas assim, a gente não chega prometendo, cara, a gente vai pegar a sua carreira, daqui a 6 meses você vai estar no Faustão. Não tem... Sabe, não é disso que a gente está falando. É uma proposta de tipo, cara, vamos correr junto, a gente gosta do seu trabalho e vamos aí. O que tiver de aprender, a gente aprende junto, sacou? Mas ao invés de um olho ou 3 olhos, né, tipo... São várias pessoas lidando e a gente acredita muito na potência dessa equipe, né? Na potência de ter várias pessoas cuidando cada uma de uma função, né? E aí vem a qualidade dos especialistas, né? A gente tem um designer para cuidar da capa, a gente tem um produtor executivo para cuidar da produção executiva, a gente tem um produtor musical para cuidar da produção musical e não o músico tendo que fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Então... A ideia da gente é fazer esse pacote completo, assim, né, da coisa. Então, desde o lançamento, material de vídeo, making of, distribuição digital, que é importantíssimo hoje em dia, é essencial, assessoria de imprensa, né, sem a qual a gente não teria chegado até aqui. Inclusive, agradecer a Débora Venturini por esse canal maravilhoso. Mas todas essas coisas, todas essas etapas, né? Perfeitamente. Vamos ouvir uma música agora, porque a gente vai fazer um intervalinho, aproveitar para ouvir uma música, e depois a gente tem mais curiosidade. Eu queria saber mais coisas, como é que cada uma dessas etapas, né? Como é que vocês estão lidando, porque tem dúvidas. Eu mesmo já recebi vários artistas na rádio e eles mesmos têm várias dúvidas com relação a uma porção de coisas. Eles vão mais na intuição. Então, vocês já estão aí no caminho, já estão percebendo os caminhos mais fáceis. Uma delas é a própria divulgação do trabalho, né? Essa é uma questão emblemática, assim, complicada mesmo, né? Como vai divulgar? Quem toca? Por exemplo, essa rádio aqui toca a música, né? Instrumental, etc., né? E outras não tocam, então você já tem um espaço já um pouco reduzido. Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos ouvir agora o Anderson Quevedo Trio, e vai falar um pouquinho desse trabalho dele. A música, como chama? Segue no Caminho? Fala aí, Anderson, pra gente. É isso aí, Segue no Caminho. Conta um pouquinho da música e do trabalho de vocês. Você como saxofonista, tem o Daniel Amorim, contrabaixo acústico, e o Pedro Henning na bateria, é isso? Exatamente. Esse trio é uma formação muito especial para mim na minha vida, assim, como músico, porque foi o meu começo de como artista, né? Tipo, eu comecei a montar bandas com um trio lá na faculdade, quando entrei na faculdade, comecei a estudar de verdade, não sei o que, comecei a compor. Foi através de um trio que eu comecei a desenvolver, né, musicalmente e tal. Então, eu tenho muito carinho por essa formação. Em especial, esses 2 companheiros, a gente está tocando, antes da pandemia, a gente estava tocando toda quinta-feira, sexta, eventualmente de sexta e de sábado, no Rooftop Augusta, ali no Oscar Freire. Sim. E é um espaço que o Daniel, que conseguiu, o baixista, que é um amigo dele, que é o dono lá, o Cuevas,
E ele conseguiu cavar esse espaço para a gente. E a ideia do lugar era que tinha que ser trio, né, de jazz. E a ideia era que tinha que ser improvisado, né? Tudo tinha que ser improvisado ali, meio sem combinar repertório. E essas músicas Segue no Caminho surgiu meio que nessa jam session, assim. E a gente tá com uma 7 outras músicas, assim, que foram especialmente compostas nesse espaço, né? E com isso a gente criou uma intimidade muito grande, né? De estar tocando toda semana junto, bastante diversificação de repertório. Aí eu comecei a botar umas músicas autorais nesse lugar também, porque o dono gostava, ele achava legal, ele falou, não, tá legal, pode trazer suas músicas aí, não precisa tocar só os standards, não. E, pô, legal, então vamos... E aí começou a se tornar um trabalho sério, né? Tá? Tipo, a gente tem um corpo, né? Tem um repertório próprio. E aí calhou junto com o edital do Umbilical e, tipo, foi o casamento perfeito. A gente já estava planejando gravar um disco de trio mesmo, já estava ensaiando para isso. E aí conseguimos o edital e, poxa, foi maravilhoso. Legal. E esse lugar, isso é importante também que a gente está falando, que os espaços para música instrumental, os espaços para música ao vivo, né? Agora, daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão da pandemia que acabou com esses espaços por enquanto, mas vai voltar, se tudo der certo, né? Mas é legal, por exemplo, você podia tocar a sua música autoral, o seu trabalho autoral no lugar. Porque às vezes você vai num lugar de música, o cara vai, toca as manjadas aí, os standards do saxofone, do jazz e tal, vai nessa, né? E aí não deixa tocar autoral e tal, ou não é que não deixa, né? O cara acha que não tem espaço por causa do ambiente e tal. Legal que tenha esse espaço e vamos valorizar. Como chama a casa mesmo? Vamos falar o nome de novo. Falei. Rooftop Augusta. Chama Rooftop Augusta, mas é no Oscar Freire. É no Oscar Freire com Augusta, né? Claro. Tá certo. Mas é no rooftop, não é no rooftop, lá em cima? É no rooftop. A gente toca no terraço ali, no frio. Lá no mesmo. Terraço. Eu já ouvi falar desse espaço. Cara. Legal. Então vamos ouvir, então, Segue no Caminho. A composição é sua, né, Anderson? Isso. É isso? Então vamos rodar, então. Segue no Caminho, Anderson Quevedo Trio. Uhul! Vamos nessa.
Estamos de volta aqui com os músicos do selo Umbilical. Nós estamos recebendo o Magi Batalha, o Cleanto Meto e o Anderson Quevedo. E a gente estava falando do processo, né? Aí o Anderson já gravou o disco, papapá. Aí começa aquele problema. Onde vai tocar o disco? Nós vamos colocar nas plataformas digitais. Isso todo mundo está fazendo, né? E eu estava tocando aqui na questão dos espaços para música ao vivo, os espaços em São Paulo. Vocês têm um mapeamento disso? De onde se pode tocar a música deles para divulgar fora as questões de redes sociais e plataformas de streaming, etc? A gente tem... Aí eu posso responder. Essa aqui é a minha função principal, assim, é a minha função aqui dentro desse selo, né? A gente tem isso mapeado, sim. Embora pareça, né? Tipo, São Paulo é muito grande, acaba engolindo a quantidade de coisas que possui, né? Então, tipo, tem muitas casas, apesar de não parecerem tantas, mas quando a gente começa a mapear, a gente começa a ver que tem vários espaços que, inclusive, muitos deles especializados em música instrumental, seja no estilo mais americano, seja no estilo mais brasileiro, né? E a gente tem isso mapeado, a gente entende que é muito importante, porque a gente tem planos maiores, né, do que simplesmente a gente tem os músicos da primeira leva, vai lançar os discos e tal, mas a gente tem planos, a gente almeja coisas maiores, né? A gente almeja uma modificação, mesmo que pequena, dentro do que a gente conseguir, na cena como um geral, né, da música instrumental de São Paulo e, quiçá, do Brasil, né, se a gente conseguir ir tão longe. Claro. Mas, então, a gente pensa nisso que é muito importante fazer parte desse circuito, mas a gente também foi mapeando outros circuitos alternativos a essas casas, né? Então, tem, por exemplo, o Escadaria do Jazz, que é um parceiraço nosso, assim, o Tim Hernani, é uma figura fantástica, um cara que abre uma frente diferente também, né? Que ele fez um evento de jazz que dá cerca de 800 pessoas, tem mais de 3 anos esse evento, na rua. Então, uma coisa super democrática, né? Tipo, tem jazz para quem quiser, só chegar lá, só conseguir chegar naquele lugar e pronto, você consegue curtir. O nível dos artistas é fantástico, a forma como ele lida com os artistas também é fantástica. Então, tem várias coisas como essas, né? Tipo, a gente tenta não só mapear, mas a gente tenta também, a gente conversa muito com o Tim como formas de criar novos espaços. Isso é importante. Isso é um ponto. É um ponto que a gente tem como uma vontade genuína, assim, né? De a gente criar novos espaços. A gente não só entrar nas portas que já existem, mas a gente também criar novas portas. A gente abrir as nossas próprias portas. Exato. Muito legal. É isso. Porque em São Paulo, aqui, né, tem vários tipos de casas para música, né? Para música instrumental, para música brasileira, para música do jazz, enfim. Casas de vários tamanhos, né? Maiores, que aí são coisa mais ampla, né? E casas pequenas e médias também. Então, eu vi aqui muitos artistas vindo do Brasil todo para se fixar aqui em São Paulo, justamente por causa disso, por causa dos espaços para se apresentar, fora os esquemas as estruturas de SESC, etc., né? Que o SESC permite e coloca esse espaço à disposição de alguns músicos, que não é fácil também. O espaço lá é muito concorrido também, né? Em todas as unidades. Mas, enfim, casas pequenas, médias, que dão a possibilidade do artista se apresentar. Por isso que eu vi muita gente vindo para São Paulo e se fixando aqui mesmo para tocar mesmo aqui. Porque aqui tem muita gente para tocar. Agora, eis a questão. Na pandemia, fechou tudo, né? Parou tudo. As casas todas pararam. Muitas estão se virando, umas estão fazendo delivery. Você acredita, né? Realmente. Casa de Francisca, agora está voltando com lives e tal, mas estava fazendo até outro dia delivery, né? E outros lugares tradicionais, tipo Bar Brahma, só para citar um tradicional e um alternativo e tal, também fazendo deliveries. Agora abriram, aos poucos estão abrindo, né? Já estão abrindo os seus espaços, mas assim de forma um pouquinho, né, medida, né? Tudo na medida certa, preocupado com... Muita gente está receoso de ir num espetáculo ao vivo ainda, né? Porque não tem o distanciamento, não sei. E vocês, como é que estão lidando? Vocês
estão resolvendo essa questão? Se já tem uma data para botar os artistas do selo para trabalhar nas casas de São Paulo? Isso já existe ou vocês estão esperando com mais calma? Não estão tão apressados assim com essa questão? Eu acho que, de forma geral, como profissão, a gente tem uma necessidade de tudo voltar a funcionar, né? Claro. Os músicos, como profissionais, se acham nessa encruzilhada de então quando é que eu vou trabalhar de novo? Isso. Quando é que vou recuperar essa fonte de renda, né? Não todo mundo tem pressa de algum jeito, uma necessidade até de sobrevivência, né? A gente não tem as respostas, é uma questão muito complexa no plano mundial, né? E seria ousado demais a gente querer ir na frente das coisas. Mas aí, de novo, o fato da gente estar se constituindo como um coletivo, como um selo que não é só uma proposta que se organiza de forma independente, senão que é uma soma de esforços e que tem uma visibilidade maior, é outra coisa que traz sentido para a nossa iniciativa, que é o fato de que quando as coisas voltarem, a gente vai ser várias cabeças pensando em qual é a forma de levar isso para frente e, ao mesmo tempo, nesse meio tempo, a gente está construindo um lugar de referência, está promovendo um nome, promovendo esse guarda-chuva da Umbilical, né, que reúne vários artistas, e na hora que as coisas voltarem, a gente quer que essa força do coletivo simplifique um pouco o caminho para os nossos artistas e que possa ser exemplo para outros artistas também, né, de como é que a gente pode fazer as coisas nessa retomada. Sim, licença, só para complementar a fala do Maggi, é importante que a gente está pensando sim no futuro, porque todo mundo está pensando no futuro, todo mundo quer saber quando é que abre de novo, né, a quarentena, e a gente volta para as casas de show, volta para os shows, volta a ver os músicos, volta a ver o público, né? Mas é importante dizer que a gente também não está pensando só no que vem depois, a gente está pensando no que está acontecendo agora. Tá, beleza, estamos no meio de uma pandemia, a gente não sabe quando é que as coisas vão normalizar e até lá a gente vai fazer o quê? E aí com esse intuito foi que a Umbilical resolveu lançar um financiamento coletivo. Então, a ideia foi que, como esses projetos foram todos interrompidos, né, o disco do Anderson e de mais outros 3 músicos, né, do Líbero Dietrich, da Fran Nóbrega e do Vitor Arantes, que seriam os 4 artistas que a gente ia lançar na primeira leva, que estava prevista mais ou menos para abril, maio, foram interrompidos. Então, beleza, como é que a gente faz para lançar isso? Porque, ao mesmo tempo que os shows não estão existindo presencialmente e tal, tudo mais, mas, cara, a gente nunca consumiu tanta música, né? Verdade. Você entra hoje em dia no Instagram, no YouTube, em qualquer plataforma, você tem 300 milhões de lives acontecendo ao mesmo tempo. É um grande festival de lives mais agora. É verdade. Pois é, festival de lives. A gente tem um exemplo como a Tereza Cristina, que faz live todos os dias, cara. Qual artista que fazia show todos os dias, sabe? Isso é um fenômeno. É verdade. Então, mas é mais bate-papo dela, né? Não é só de música. Mas tem muito som também, né? Às vezes tem som, ela faz ao vivo, canta. Nós entrevistamos aqui, realmente é um fenômeno. O caso dela é um fenômeno. Pegou um horário de madrugada, né? Que o pessoal da noite, assim, depois o cara já viu o filminho na TV ou qualquer coisa assim, ela pega um espaço interessante, né? Para explorar. Exatamente. Ela está se dando muito bem. E outros estão gravando, é um né? exemplo de como... Exato. É um exemplo de como se adaptar, né? A gente precisa, como diria o Bruce Lee, né? Que a gente seja igual à água, que a gente tome forma que for, mas não perca a essência, né? Tipo, então, a ideia é que a água, se ela está dentro de um pote ou dentro de uma jarra, dentro de um copo, ela continua sendo água, ela só mudou o formato, né? E a ideia é que a gente tentou trazer isso. Esse financiamento coletivo é para que esses discos, não só que eles existam, mas que a gente mostre que existe uma força ainda coletiva, que existe uma força do coletivo, da coletividade dos músicos, do público para com os músicos, né?
Tipo, as pessoas verem que ainda é possível lançar 4 discos fantásticos, não interessa se tem pandemia, se não tem pandemia, entendeu? Essa é a ideia da gente. Então, é a gente trabalhar com... Esse é o nosso agora, digamos assim. O futuro a Deus pertence, diz o ditado, né? Sabe lá. E a questão da meta já foi atingida? Vocês têm que plataforma para o pessoal que está nos ouvindo agora, vendo pelo YouTube, que possa contribuir com vocês? Vamos falar isso. Depois a gente fala no fim do programa, mas podemos falar agora também. Qual que é o canal para o sujeito ajudar? Fale. Quem quiser encontrar a gente, é pela plataforma, o financiamento coletivo está sendo feito através do Catarse. Então, se você entrar no site do Catarse, catarse.me/umbilical2020, você consegue acessar o nosso financiamento coletivo. Atualmente, a gente acabou de cruzar 10 dias, se eu não me engano, é isso mesmo? Imagina, 10 dias de campanha? 9, 10 vai amanhã. Amanhã vamos para o 10º dia. Isso, temos mais 50 dias pela frente, então ainda dá tempo, mas... Pelo amor de Deus, não espera, porque vai dar tempo, que se você tiver... Ligue já, né, como diz o outro. Ligue já, participe, deixe sua grana. E as contrapartidas também, né? Que é importante as contrapartidas que vocês estão oferecendo. Exato. Te ajuda. Fale. A gente preparou recompensas fantásticas, assim, tá tudo muito bonito. A gente tem um designer com bom gosto absurdo, que é o Lucas Blá, e ele fez com muito carinho tudo. A gente está oferecendo no site do Catarse camisetas. Tem 2 camisetas, que uma com a frase "vai dar jazz", que é uma brincadeira, né? Uma frase, uma expressão popular entre os músicos, não só do jazz, né? Mas aquela... E a outra é uma frase do Wynton Marsalis, que é a excelência é uma forma de protesto, uma frase fantástica que a gente toma como lema. Então, bela figura. Tem essas 2 camisetas, muito bonitas. E a gente tem também ingressos para os shows quando eles forem acontecer. A gente vai fazer os shows no Teatro Vira da Lata. Então, a gente já fez um acordo com eles para quando as condições forem melhores, quando a gente... E dentro de todas as condições de segurança, a gente ainda não pode afirmar uma data, obviamente, mas a gente vai fazer esses lançamentos dos 4. Tem também pôsteres autografados por eles, além dos discos digitais, que é o óbvio, né? Tipo, todas as recompensas incluem os discos, que é para isso que a gente está fazendo o financiamento coletivo. Então, mas vocês vão fazer o disco físico? Porque o pessoal que vai lá na rádio, eu falo, ô Colibri, você é velho para ficar esperando o disco físico, ninguém faz mais disco físico. Vocês vão fazer ou não? Não, nesse primeiro momento, não. No primeiro momento, a gente não pretende fazer disco físico. A gente acredita que o disco físico hoje é muito mais uma ideia, é quase um souvenir, né? Porque um cartão de visita, como dizem, né? Cartão de visita, né? Exatamente. Você entrega um cartão, para quem serve o cartão? Mas é um cartão de visita, assim. Enfim, é uma função. Né? Hoje em dia eu pergunto, você tem onde ouvir CD? Você gosta de ouvir CD? Então, isso mesmo. O que acontece na rádio, os caras liberam pra gente aí nas plataformas, mandam o link pra gente botar na programação da rádio, tudo digital, né? Às vezes ninguém manda mais CD, né? Mas eu ainda acho, muitos dos nossos ouvintes não sei se são saudosistas ou velhos mesmo, né? Ou se eles têm o apreço para ter aquela coisa física, para abrir a capa, ver. Eu ainda gosto muito, eu gosto de vinil, né, também. Então, eu gosto muito, mas tem muita gente na rádio que protesta quando os artistas falam, não, vão fazer disco físico. Aí tem os ouvintes lá, falam, como? Tem que ter, pelo menos no dia do show para vender, né? Enfim, cada um pensa, mas realmente... A gente, nesse sentido, eu acho válido colocar que, como selo, a gente tem que tomar algumas decisões, às vezes polêmicas até. A gente sabe que existe isso, né? Que tem pessoa que gosta mesmo. Eu sou um grande colecionador de discos, mas a gente tem que tomar uma decisão. E como produtor musical e com a experiência das bandas que já passaram no meu estúdio, eu sei que as pessoas ficam com caixas de CDs, os artistas com caixas cheias de CDs. É verdade. E destinam um dinheiro para fazer isso que depois não dá retorno,
né? Às vezes Então, vendem no essa show, né? Às vezes experiência- vendem no show, né? Às vezes vendem no show, né? Sim, sim. Se tiver algum lugar para vender, é no show, de fato. Mas é isso. O Anderson levantou a custo-benefício- mão. Entendi. Custo-benefício, Sim. não. É um Perfeito. exemplo de O Anderson caso levantou que a mão. Fala aí na escola que levantou a mão. Fala. É porque, só para citar o exemplo, né, do meu primeiro disco, de 2009, até hoje tem umas 10 caixas com 50 CD cada. Aqui em Manda casa, para mim, parado. pô. Mano. É uma realidade, né? Essa daí. Vamos ouvir mais uma música? Daqui a pouco a gente vai falar dessa situação dessa situação de lançamentos também na área de vídeos, né? Que é uma demanda, assim como colocar nas plataformas de streaming, os artistas têm uma necessidade muito grande hoje de ter um vídeo para as pessoas querem ver você tocar ou querem um clipe. Todo mundo tem que fazer, quase uma obrigação, né? Na área da divulgação. Daqui a pouco vocês falam melhor sobre isso. O que a gente vai ouvir agora? É o Líbero Dietrich, é isso? Fale quem vai falar dele. Exato. Quem fala dele? Fala, Madi, você conhece mais a fundo os trabalhos? Acho melhor. Fala do Líbero. Eu acho que o Líbero representaria dentro da leva da Umbilical o lado propriamente do jazz brasileiro, pelo tipo de repertório, tipo de composições que ele faz, a formação até, que é um quinteto com saxofone, guitarra, piano, contrabaixo e bateria. Diogo Braz na bateria é um exponente muito forte da bateria brasileira, uma pessoa que tem um vínculo de muito tempo com as escolas de samba, e aí ele traz toda essa bagagem para a bateria, né? Então, o disco do Líbero é o exponente do jazz brasileiro dessa primeira leva da gente. E é isso. Acho que a música que passamos para tocar é Terezinha, que dentro do conceito do disco do Líbero, que é Canções Sem Palavras, Terezinha é uma dessas músicas que é como se fosse uma carta, né? Ele, sem usar palavra, porque estamos falando de jazz, música instrumental, ele se inspira para escrever em pessoas conhecidas, familiares, em experiências, lugares. E Terezinha, se não me engano, você lembra quem era Terezinha? Não Leandro? lembro, cara. Eu acho Não? que porque tem uma para mãe, tem outra para Sim. sogra, né? E aí, tipo, tem várias Terezinhas. É confuso. Tem uma para irmã, as músicas são bem dedicadas, assim, todas têm esse apelo emocional. Legal. Então vamos ouvir Terezinha, do Líbero Dietrich, né? Do disco. O disco já está fechado, o disco Canções Sem Palavras, é isso? É o nome do disco? É isso. Exatamente. É isso aí. Então roda o Líbero Dietrich. Uhul, vamos lá. Uhul.
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com o pessoal do Selo Umbilical. Nós temos o Magi Batalha, o Cleanto Meto e o Anderson Quevedo, que já tocou a música dele aqui. Ele vai dar o depoimento também dele como artista do selo, né? Das dificuldades. Um tema que eu coloquei aqui, antes do intervalo aqui da música, é a questão do vídeo, né? Quase uma necessidade que os artistas fazem essa... E é uma demanda sobre isso também, né? Os caras querem ver o cara tocar. O cara gosta muito de, mas deixa eu ver o cara tocar o saxofone, quero ver os caras, a banda, enfim, tem toda uma... Você tem essa necessidade, Anderson, quando você fez o teu trabalho de fazer clipes, fazer vídeos, para você é importante isso? Sim, é importante. Virou realmente o que você falou, virou uma obrigação praticamente, né? Quando você vai lançar um trabalho musical, você não simplesmente pode pensar só na música, né? Você tem que oferecer também um vídeo, porque qualquer lugar que você for, o primeiro impasse, assim, que você vai sentir na pele quando você lança o seu primeiro trabalho, é quando tá legal, gravei meu primeiro trabalho, agora preciso tocar, levar para tocar. Aí você vai tocar nos bares, que são os primeiros lugares mais fáceis de você entrar, né? Uhum. Mas também, ao mesmo tempo, os caras... legal, você tem um CD para ouvir? Eu ainda não tenho CD, mas eu posso te mandar a pré-mix que a gente gravou e tal. Tá bom, legal. Ou então, preciso, legal, mas você tem um vídeo aí para eu ver vocês tocando? Um vídeo de vocês tocando? Putz, não tenho. E aí você não pode deixar isso não pode acontecer. Você tem que dar uma afirmativa para tudo. Não, tenho, claro, peraí, tô te mandando agora. Então, hoje em dia, mesmo que seja um videozinho gravado de ensaio, um estúdiozinho de ensaio, vale a pena botar nas plataformas para isso. Para quando alguém precisar, mas eu queria ver você tocando. Não quero só ouvir, quero ver você tocando. Tá bom. Tem isso mesmo. Mas Fala, Cleanto. Fala, Cleanto. E o lance também é que a gente acredita muito que para além de um material necessário de ter, é uma expansão do som, né? Quando você faz um vídeo, você está tipo mostrando outras coisas que não davam para ver somente com a música, né? Então a ideia, esse conceito é mais do que batida, a gente não está reinventando a roda, né? Tipo, o Michael Jackson provou isso nos anos 80, né? Pegou pesado. A agora. gente tem
Tem várias, né? A gente tem vários exemplos na história, o The Wall, do Pink Floyd, né? E recentemente, Black Skin, da Beyoncé, que tava um filme, né? Feito sobre um filme com várias músicas. Então, o vídeo hoje em dia é um novo braço, né? É um novo braço da música desses artistas. Então, a gente acha primordial por isso, para além da divulgação, mas como ampliar o conceito, né? Uhum. E a Umbilical tem um departamento específico dessa área de vídeo só para isso, hein, o Magi? Tem. A gente conta com a participação de um profissional específico na área de vídeo, é o Juan Cardoso, da Quixó Produções, que a gente somou ele na equipe também pela experiência dele nessa cena da música instrumental. Ele já tinha trabalhado antes da gente ir atrás dele, ou de fato a gente foi atrás dele porque conhecia alguns dos trabalhos dele com músicos de jazz de São Paulo, né? E a gente acha que é o vídeo muito mais essencial do que o CD que a gente falava antes, né? O CD foi, será que a gente faz CD, não faz CD? E teve essa discussão. O vídeo, não teve dúvida nenhuma que tinha que ter um vídeo, né? Hoje a gente passa o dia inteiro com o celular na mão, se comunicando pelas redes sociais, se comunicando no WhatsApp, e eu acho que estamos numa cultura visual, muito mais do que auditiva. A gente hoje em dia passa muito tempo recebendo informação pelos olhos, na tela do celular principalmente, e pouco tempo sentado no sofá de casa ouvindo música, né? Então, a música faz parte da vida das pessoas, mas a via mais rápida para acessar as pessoas, para comunicar com o público, os artistas chegarem ao público, é com suporte audiovisual de vídeo, seja na timeline do Instagram, do Facebook, no YouTube. Então, é uma parte super importante para a divulgação musical hoje em dia. Então, o selo precisava ter esse braço, né? Esse braço também do vídeo, naturalmente. E para nós, o depoimento da rádio, que transmite pelo YouTube também, o programa aqui, a gente, no começo, quando a gente começou a transmitir pelo Facebook e tal, o pessoal trazia a música e, como a gente estava transmitindo o bate-papo, eles tocando ao vivo e tal, também a gente punha os vídeos, né? Os primeiros vídeos, os primeiros registros e tal, e o pessoal curtia muito, né? Aproveitar, já é natural. Até para o rádio, né? Hoje a gente tem que transmitir imagens pelo YouTube ou pelo Facebook, que é a convergência das mídias também, né? O rádio hoje nós tocamos a música e tal, mas o pessoal que quer ver também o artista lá no estúdio tocando. E também para o músico de jazz e de música instrumental em geral, o sujeito não precisa ter exatamente um clipe sofisticado e tal, ele quer simplesmente ver, às vezes, o cara tocando, né? O piano, o baixo, a bateria, o saxofone e tal. E quer ver, às vezes o cara tem a curiosidade musical, né? Ver se o guitarrista, como é que ele tira o som. Eu, por exemplo, tenho essa curiosidade de ver, né? Qual é o som que ele tira no saxofone, papapá, né? O jeito de tocar, o clima do lugar. Tem já é uma ferramenta indispensável hoje, né? E vocês têm um departamento para isso, que é muito importante mesmo, né? Agora, nessa questão toda de investimentos, tem a crowdfunding aí que vocês fizeram pelo catarse.me, né? catarse.me/umbilical 2020, né? 2020. É para você ajudar. Vocês vão ter tem uma meta específica para pagar esses 4 projetos no começo? Ou vocês estão pensando em outras formas de financiamento e também em lives, né? Porque a gente falou do festival de lives, também é uma forma do sujeito nesse momento estar trabalhando, mas precisa mostrar o serviço, colocar vídeos nas plataformas, nas redes sociais e também fazer lives. Vocês estão se organizando nesse sentido também? Já tem lives da Umbilical para a gente apresentar? Vocês estão pensando assim? Fale um pouquinho. Perfeito. Eu vou responder de trás para frente, certo? Na ordem das perguntas. A gente tem as lives, sim. A gente está fazendo uma série de lives todos os sábados, às 8 horas da noite. O Anderson, que está aqui com a gente, vai fazer a live dele no dia 15, às 8 horas. Então, pelo Instagram do próprio Anderson e pelo Instagram da Umbilical. Mas a gente tem lives o mês de agosto inteiro. A gente teve um agora no dia 1º com o Libro Dietrich.
Dia 8 vai ser o Vitor Arantes, e dia 15 o Anderson, dia 22 a Fran Nóbrega, com o Micael Pipoquinha junto também. Então vão ser lives bem legais, a gente troca um pouco de ideia, fala sobre os discos, fala sobre financiamento. A ideia é divulgar o próprio financiamento coletivo, né? E sim, a gente tem uma meta, a campanha da gente é tudo ou nada, por isso o tom de urgência do último bloco, né? Que vão lá, contribuam, porque funciona assim, tudo ou nada. Para quem não entende como é que funciona a campanha tudo ou nada, se a gente atingir nossa meta, a gente recebe o dinheiro, os discos são lançados e tudo certo, todo mundo fica feliz. Se a gente não atingir nossa meta, o Catarse ele torna todos os pagamentos para quem contribuiu. Então, quem contribuiu recebe seu dinheiro de volta, mas a gente não lança os discos. Então, a gente precisa atingir a nossa meta. A meta mínima da gente está em 48.283, desculpa. E essa é a meta mínima para a gente conseguir lançar os discos. Mas a nossa meta máxima, a terceira meta da gente está em 78.569. Então ajuda a gente, que é dinheiro demais, né? Mas é uma coisa que assim, a gente entendeu que é um preço, é uma meta super justa, porque hoje em dia todo mundo sabe, quem trabalha, o público que ouve aqui, muitos músicos, eu acredito, sabem que se você não grava um disco hoje com menos de 20 mil reais, é uma realidade do mercado fonográfico. Então, para você ter todo o material, divulgar e tal, tudo mais, então a gente 78 mil para ter 4 discos com todo esse negócio tá mais do que em conta, tá mais do que justo. E é importante falar também que tem outras recompensas que não produtos físicos, mas voltado para os músicos, que eu acredito que tem muitos músicos que ouvem seu programa aqui. Claro, sim. Então, a gente está oferecendo lá aulas de música para os músicos que querem entrar em contato com os nossos artistas, aprender, ter aulas de sax com o Anderson, ter aulas de guitarra com o Líbero, ter aulas de canto com a Fran, ter aulas de piano com o Vitor. A gente está oferecendo essas aulas, está oferecendo também produção de uma música num preço super em conta com o Magi. Então, a gente oferece um pacote de 2 diárias lá, que está baratíssimo, está 1.250 o pacote de 2 diárias. A gente sabe que isso é muito, muito barato para ter uma música produzida com o Magi, que faz com todo carinho. E a gente está vendendo também, para quem possa se interessar, os shows dos artistas. Então, a gente está vendendo esses shows particulares para quem quiser fazer uma festa particular, para quem quiser fazer um evento corporativo no momento em que as condições estiverem um pouco mais normais, né? No próximo normal que a gente vai ter, que a gente não sabe como é que vai ser. Mas a gente está vendendo esses shows. A gente está vendo esses shows com os 4 artistas. Então, você pode escolher um dos 4 ou até os 4, se você quiser levar os 4, a gente também deixa. Leva tudo, leva. Vamos fazer promoção. Promoção. Faz um show de cada. Beleza. Pode fazer um festival também, festival da Umbilical, né? Festival Umbilical, claro, né? Com certeza. Vamos ouvir mais uma? Você tá dando quase um spoiler aí, você deu, né? Porque a gente tem muita vontade disso. Vamos fazer festival, é isso aí. E a rádio pode estar com vocês também, pode transmitir. Por que não? Com certeza. A rádio pode fazer isso com vocês. Nós somos parceiros aí. O que a gente vai ouvir agora? O Vitor Arantes Quarteto. Quem vai falar do Vitor Arantes Quarteto? Magi? Eu posso falar porque o Vitor é meu amigo das antigas, então eu conheço bem o trampo dele. É brodagem, já entendi, brodagem. Tem brodagem também. O Vitor é um pianista fantástico, é um prodígio, é um rapaz muito jovem, assim, né? Mais jovem do que eu até, e tem esse trabalho em quarteto que ele mescla muitos elementos, ele tem muita influência do jazz do leste europeu, Shai Maestro, Avishai Cohen, esses caras, Graham Mazian, só feras assim, mas também mescla muito com a coisa da música brasileira, tem uma vivência muito forte com a música erudita, então ele mescla tudo isso, e o disco dele se chama Elo justamente por isso. Elo esse disco é o elo entre esses mundos todos, é uma sonoridade muito interessante, piano, o Gabriel Borin no baixo acústico, o Jonathan na bateria, o Jonathan dos Santos, e quem é que eu estou esquecendo? O Matheus na guitarra. Então,
essa galera, um time de músicos jovens e brilhantes, assim, fazendo uma sonoridade fantástica. Participação do Josué dos Santos também. No saxofone. O Anderson, exato, no saxofone. O Anderson provavelmente eu vi a conhece ficha fera. técnica agora, ali a ficha técnica. Maravilha. Então tá, e a gente vai ouvir que música? Que vai ser? A gente vai ouvir a Bebê, que é um arranjo que ele fez de uma música do Hermeto Pascoal. Clássico do Hermeto Pascoal. Essa música é lindíssima. Clássico, com muita personalidade, assim, o Vitor coloca, é sempre interessante. O Anderson, é fácil tocar o Hermeto Pascoal, não? Só perguntinha antes. Nem um pouco. Ele estava tomando uma água, eu fiz de propósito essa pergunta. O cara quase cai a água. Como fácil? O Hermeto Pascoal não é fácil. Ia cair todo no computador. Não é fácil, né? Mas é uma música incrível, né? Esse é um clássico, né? Eu acho que ele até possui algumas músicas que é possível você ensinar para quem está aprendendo música, sabe? Porque ele tem umas melodias que grudam na cabeça, que são melodias simples, mas no geral é muito difícil. A música é bem difícil. Mas é uma delícia ouvir, né? É uma figura incrível, extraordinária da música popular brasileira, né? Então vamos ouvir, então, com Vitor Arantes Quarteto, a música Bebê do Hermeto Pascoal. E o disco chama-se Elo. Roda! Vamos nessa.
Bom, nós estamos de volta aqui com o pessoal do selo Umbilical, o Magi Batalha, o Cleanto Neto e o Anderson Quevedo. A gente está falando de várias etapas do projeto, do selo, que já está no Catarse, batalhando aí sempre um financiamento popular vaquinha, né, que é o crowdfunding, que é bonito falar, mas vaquinha virtual também é legal falar, certo? Então, juntando tudo Sim. isso, e para conseguir atingir a meta e apresentar 4 novos produtos, né, no mercado aí de música instrumental. E a gente falou aqui dessas coisas todas, dos processos de trabalho e tal. Mas eu queria saber um pouquinho mais de vocês, antes da união. Comecinho eu perguntei como é que surgiu, né, essa ousadia de criar, mas alguma questão pessoal. O Anderson já falou do trabalho dele, né? Você é de São Paulo, Anderson? Só para a gente ter uma São ideia Paulo. aqui da sua formação. Sou daqui, nascido, criado, não saí da mesma casa desde que eu nasci. Que bairro que é? Que bairro que é? Antigamente era Perdizes, agora vem como Vila Pompeia. Vila Pompeia, mudou o nome. Você tocou saxofone, aprendeu a tocar com quem? Estudou com quem? Olha, eu estudei com muita gente, para citar alguns, dos mais conhecidos, o Roberto Sion, o Vitor Alcântara. Estudei com um americano chamado Rad Talmor. Na faculdade eu estudei com o Mário Quequeto, estudei com Zé Silva, estudei com Paulo Tiné, Aida Machado. Só pessoas fantásticas assim da academia que já existe aqui no Brasil. Eu fiz faculdade em Santa Marcelina, né, formado em 2007. E aí é isso, correndo atrás do prejuízo. Isso aí. E o Cleanto, fala um pouquinho é interessante falar, Fale, desculpa, Colibri, eu acho que o Cleanto o Anderson está sendo modesto, porque ele, além de estudar muito, por muito tempo, porque é músico de jazz só estuda, né? Fica a vida inteira estudando. Claro. Mas o Anderson tem um pé na música independente, no rock alternativo, no hip hop. Ele já trabalhou com os nomes mais importantes desse lado da música independente brasileira. Fala um pouco sobre isso, Anderson, que é bem bacana esse lado da sua carreira. Bom, todo mundo já deve conhecer o Criolo, né? O Não na Orelha eu gravei, participei dos discos, toquei com o Rael, toquei com o Emicida, toquei com o Otto, toquei com o João Donato, aquele trabalho Donato Elétrico eu estava presente. O que mais? É muita gente, porque também tem uma galera que eu estou esquecendo, que é da época quando eu toquei na Orquestra Jovem Tom Jobim, teve a época que eu toquei na Banda Jazz Sinfônica de Diadema, que a gente foi para Montreux, participar do Festival de Montreux. Charanga do França também, não é, Anderson? Charanga do França é o trabalho mais recente, né, que sei lá, já tem uns 7 anos, mas é o trabalho mais que eu tô, né, eu posso dizer que é mais recente. O que mais? O Bexiga 70, eu também já participei do 3º disco, participei de turnês, também já gravei com a trupe Chá de Boldo, com a Tulipa Ruiz. Enfim, o Terno, Fabiana Cozza, Verônica Ferriani, Naozete, Leia Freire, Maria Rita, Vinícius Calderoni, Felipe Cato, Falamansa, Tatiana Parra, Suami Júnior, Mônica Salmazo, Teco Cardoso e o Nicolas Krasik, tá bom não? É tudo que está escrito aqui. Se não fosse, você fala, opa, isso eu não trabalhei. Benjamin Taub. Benjamin Taub. Falando no Benjamin, depois a gente vai colocar uma questão aí no finalzinho, mas eu quero saber agora do Cleanto, que o Cleanto é músico, de que área você toca o quê, tal. Eu sei que o Magi é guitarrista, mas disse que abandonou a guitarra. Deve ser mentira, mas depois ele fala. Fala aí, Cleanto, a sua vez. Eu sou músico, sou baixista, sou de Campina Grande, Paraíba, mas me criei em João Pessoa desde os 8 anos de idade, na capital pessoense. Sou músico, trabalhei com diversos estilos, assim, eu sempre tive uma aproximação muito grande com a música brasileira, por conta do meu avô, que fui criado ouvindo choro, ouvindo samba, ouvindo seresta, forró, então, tipo, isso tudo sempre foi muito presente na minha vida, mas na adolescência tem aquela fase que a gente vai se descobrindo enquanto
cidadão, enquanto persona, né? E aí veio o rock and roll, que é sempre devastador quando entra na vida do cidadão, né? E aí foi isso, entrei nesse ramo com muita força, assim, mas nunca abandonei. Mais para frente fui apresentado a música instrumental, essa coisa da etnomusicologia, do estudo dos foguetes populares, né? Fiz um estudo sobre cavalo marinho, fiz estudo sobre um monte de coisa. E cheguei no jazz, na música instrumental, no fusion, que hoje eu também toco. Então passei por tudo um pouco, mas sempre tive esse pezinho assim na coisa do... Eu descobri o meu primeiro emprego quando eu era moleque foi um arrumado assim que eu consegui como recepcionista de hotel, e eu trabalhava num hotel pequenininho, com molecão, devia ter uns 17, 18 anos. E aí eu trabalhava num hotel pequenininho que ficava do lado de um dos maiores hotéis de João Pessoa. E foi nessa hora que eu me toquei que, assim, cara, se eu consigo vender quarto nesse hotel pequenininho do lado do hotel grandão, eu consigo vender qualquer coisa, entendeu? E aí, por que não vender? Muito bom. Por que não vender a minha música, né? Por que não vender... Uma experiência que ficou para a vida toda, né? Uma experiência que ficou para a vida toda. Com certeza. Né? E aí, mudei para São Paulo enquanto diretor assim da Valdonato, e tô aqui desde então. Isso aí. E tocando por aí também e seguindo agora com o projeto do selo umbilical. E o Magi é da Espanha, Barcelona, é isso? Exatamente. É engraçado que eu retomei o contato com o jazz quando eu vim para o Brasil. Quando eu mudei para o Brasil para morar aqui, foi que eu retomei a guitarra, que tinha esquecido nessa etapa que eu desenvolvi minha profissão, que é a engenharia de áudio, né? Eu fui apaixonado por jazz nos meus 18 anos, até os 20 e poucos, até descobrir a produção musical, que aí eu achei o meu espaço natural, né? E foi comendo o espaço da prática do instrumento, né? Uhum. Mas, enfim, quando eu comecei a me estabelecer como engenheiro de áudio, foi quando eu passei a morar no Brasil. E aqui que eu estava com tempo, porque cheguei, não conhecia ninguém, não tinha projetos com pessoas daqui, apenas os projetos que eu levei na mochila, né? Aí tinha muito tempo para estudar. Aí peguei a guitarra de novo, tirei do case e passei um monte de tempo estudando e voltei a sentir esse chamado do jazz, né? Comecei a ir para as casas de show de São Paulo, nossa, e no Brasil, que tem essa qualidade incrível de músicos de jazz muito novos, porque tem uma tradição com caras que nem o Hermeto Pascoal, né? Que parece que vão deixando essa herança, e tem um monte de molecada que e Gilberto Gismonti, né? Gilberto Gismonti. Sim. Tem tantos caras ótimos, né? E aí, você... A guitarra não abandonou, não. A guitarra está aí tocando agora, né? Não abandonei, não abandonei. Agora, eu acho que o que está me roubando o tempo da guitarra é o financiamento coletivo. Que dá mas vamos conseguir esse financiamento, vai dar tudo certo. Nós estamos no finalzinho, a gente vai ouvir a Fran Nóbrega, vocês vão falar um pouquinho dela, né? Aqui, do trabalho dela. E a gente vai falar dela, mas eu queria que vocês comentassem comigo essa situação dos músicos do Brasil, principalmente em São Paulo, e principalmente dos artistas técnicos, né? Outro dia teve uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa dos técnicos de luz e som, pegaram os cases... Pessoal da Graxa. Pessoal da Graxa. Pegaram os cases e levaram em frente lá à Assembleia. Achei bem legal. Só que estão passando por necessidade e os editais ainda estão demorando para ser liberado verba. Está uma situação complicada. Vocês têm informes aí mais recentes? Alguma atividade, algum projeto de ação social para ajudar essa turma? Vocês assinam embaixo aí alguma coisa que vale a pena nesse finalzinho aqui divulgar, comentar? Fique à vontade. Eu acho que o que cabe... Cleanto, por favor. Pode ir. Eu acho que essa situação toda, ela não trouxe uma coisa nova, ela só, escancarou uma situação que já estava aí, né? Em relação a como é o incentivo
da cultura, não só no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, mas no Brasil como um todo. Você vê que tem outros estados que é até bem mais precária, né? Então, essa iniciativa, mas por outro lado também a gente vê que a gente sempre aprendeu a se virar, sabe? Essa situação adversa faz com que a gente cave as nossas próprias oportunidades, como eu falei lá no começo, né? Então, eu vejo, ao mesmo tempo, sempre tem essa coisa para balancear. Tem gente que está passando uma dificuldade absurda em relação a isso, porque realmente trabalha diretamente com eventos, mas eu vejo alguns movimentos que me deixam até um pouco otimista, de músicos se articulando entre si. Verdade. A gente tem projetos fantásticos, né? Tem festivais, a gente tem um FIMUCA, que foi um festival que acabou de rolar agora, que foi fantástico, com professores que a gente não encontraria em nenhum festival presencial, né? Tipo, a gente tinha o Kurt Muselwinkel, a gente tinha, fora, todos os caras que eu não vou nem citar para não me arriscar de perder o nome de ninguém, né? Enfim, a gente tem várias coisas. Tem o Viraliza Cultura, puxando a sardinha para o meu lado aqui, mas que a minha namorada está envolvida com o Viraliza Cultura, que é um projeto que ele faz um mapeamento de todos os editais Brasil afora. Legal. Então, tem essas iniciativas, assim, né? Para onde é que está pintando, onde é que tem fonte para a gente sobreviver e passar por essa tempestade. Então, apesar de estar muito feio, eu fico otimista porque mostra o quanto a gente é resiliente, por mais que as coisas estejam cada vez mais escancaradas, né? É verdade, é verdade. Quiser falar alguma coisa, por favor, Anderson, também comentar a respeito. Concordo com tudo Cleanto, é o que eu penso também. E o Magi, por favor, se quiser alguma iniciativa que vale a pena. Eu ia colocar, na verdade, acho que uma iniciativa bacana é a da Umbilical. Certo, ué. Porque isso, eu sinto que a gente conseguiu passar essa ideia de que tem uma coisa filantrópica por trás da Umbilical. Não é esse negócio de estamos querendo lançar nossos discos. Não, estamos também propondo um jeito diferente de fazer as coisas, dando muita importância nessa questão da coletividade. Eu acho que está sendo muito bonito no próprio processo do financiamento coletivo que os 4 artistas que de outro jeito teriam feito o trabalho de cada um deles de forma independente, de forma autônoma, separada, sem falar com mais ninguém, estão todos no mesmo barco, né? Então, são 4 artistas com os músicos que estão na banda de cada um deles, que estão sabendo do que o outro está fazendo, que estão opinando qual é o melhor caminho para fazer as coisas. A gente poderia fazer isso, eu já fiz um financiamento lá atrás e deu certo fazer desse jeito. Então, isso, além de ser uma das ideias fundacionais do selo, o fato de ter sido obrigados a fazer esse financiamento coletivo está reforçando muito essa imagem. E já tivemos pessoas que se aproximaram da gente, porque agora a gente fez um esforço extra para divulgar o nosso trabalho, divulgar o financiamento coletivo. É importante a gente chegar nas pessoas. Já se aproximaram algumas pessoas falando, nossa, eu estava esperando que acontecesse uma coisa assim, de os músicos se organizarem, de promover a cultura musical brasileira, o jazz brasileiro, que é tão sério, tão rico, que existisse uma iniciativa desse jeito, né? E pessoas que têm vontade, têm esse espírito filantrópico de promover a cultura, de promover as artes, têm se aproximado, né? Então, acho que é uma ideia que a gente está conseguindo passar. É, de fato, legal. Uma das nossas leitmotivs. E é um projeto coletivo, né? Desculpe interromper, mas é um projeto coletivo. Isso envolve vários profissionais. Aí vocês estão ajudando todo mundo, né? Todo mundo está no mesmo barco, né? Essa é a verdade, né? Nessa situação complicada da pandemia, sem poder trabalhar, com dificuldades tremendas. Então, né? Fazer um projeto coletivo que todo mundo possa participar, né? Eu acho que é muito legal, né? Uma iniciativa incrível. Então, estamos no finalzinho, a gente precisa ouvir agora a Fran Nóbrega. Quem que vai falar da Fran Nóbrega desse trabalho? A Flor e o Tempo é o nome do trabalho, não é isso? Do disco, é isso? Exatamente. Eu mesmo posso falar, porque eu venho trabalhando nesse disco com a Fran desde 2018,
A Fran chegou por um contato, uma amiga em comum dela, amiga minha, e ela propôs de fazer esse disco junto com ela. Só que esse disco ficou parado por um tempo, porque o Pipoquinha, que é parceiro da Fran e diretor musical desse disco, Michel Pipoquinha, um baixista de renome internacional, é um cara cheio de compromissos, né? Então esse disco eles iam fazendo devagar. E meio que ficou parado. E foi quando a gente retomou, ou a gente concretizou essa ideia da Umbilical, que eu falei para o Cleanto, olha, Cleanto, eu gravei com essa menina ano passado, com esses músicos feras, eu acho que seria ótimo aproveitar a Umbilical para veicular esse disco que está meio que não achando o caminho, né? E então era um disco que antes da Umbilical existir, já estava na gaveta de algum jeito, né? E é um disco, o único disco da Umbilical que tem voz com letra, músicas, canções cantadas, né? Tem várias músicas que são do pai da Fran, ela é filha de compositor e violonista, e tem outras músicas que são versões do repertório clássico da canção brasileira. Então é isso aí. Tem o Michel Tem que salientar o time também, né? Exatamente. Tinha um timaço aí, tinha um timaço. Fala aí, Cleanto. Além do Michel, tem o Salomão Soares, outro nome muito relevante do piano brasileiro contemporâneo, né? Ítalo Vinícius na bateria, Cabé Pinheiro, que é um percussionista muito, muito bom, que já trabalhou com todo mundo também. E a gente está tentando armar mais algumas participações nesse disco, né? Tem algumas coisas dos discos que ainda não foram finalizadas, e uma delas é a participação nesse disco. Vamos torcer para que podamos fazer, esta pandemia deixe a gente fazer as coisas. Tem uma participação do Mestrinho na sanfona e Arismar do Espírito Santo na guitarra. Que isso deve acontecer no futuro próximo, a gente espera. Beleza. É isso aí. Então a gente vai terminar com a Fran Nóbrega. A música como chama-se? Nunca, não é isso? Que música que é? A música Nunca, dela? que é uma composição do Lupicínio Rodrigues. Lupicínio. Compositor. Sim. E é uma música que eles interpretam a dueto. Ela e o Michel Pipoquinha no baixo. Beleza. E com essa música a gente termina mostrando uma geral do Umbilical. Parabéns a vocês pela ousadia, como eu disse no começo, e toda a sorte, e a gente aqui da Rádio Brasil Atual ajudando na medida do possível, tocando as músicas, os lançamentos, e o que vocês precisarem da gente é só pedir aqui, que nós estamos à disposição, porque a gente acha esse trabalho de vocês muito importante mesmo. E estamos aí na área também. Estamos no mesmo barco, né? Essa é a verdade. A rádio também está nesse mesmo barco. Com certeza. É isso aí. Um abração virtual para vocês. Anderson, abração virtual. Aqui, o abração virtual. Assim que faz, o abração virtual. O Magi e o Cleanto. Um abração e até a próxima, gente. Tchau. Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Nunca, nem que o mundo caia sobre mim, nem se Deus mandar, nem mesmo assim as pazes contigo eu farei. Nunca, quando a gente perde a ilusão, deve sepultar o coração, como eu sepultei saudade
pra que eu viva em paz. Ah, nunca, nem que o mundo caia sobre mim, nem se Deus mandar, nem mesmo assim as pazes contigo eu farei. Ai, nunca, quando a gente perde a ilusão, deve sepultar o coração como eu sepultei. Saudade, diga a esse moço, por favor, como foi sincero meu amor, o quanto eu adorei tempos atrás. Saudade, não se esqueça também de dizer que é você quem me faz adormecer, pra que eu viva em paz. Por favor, como foi sincero meu amor, quanto eu adorei tempos atrás. Saudade, não se esqueça também de dizer que é você quem me faz adormecer, pra que eu viva em paz. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango, hoje reapresentando o rapper Gog. Fique com a gente.